Amém. Então todo mundo está com papel? Sim. Amém. Então vamos começar. É porque a gente vai usar esses textos, eles já estão até em ordem. Se eu pular algum é porque eu pulei a ordem. Então, o que acontece? E se vocês já quiserem ir adiantando, esse texto não vai estar aí, que é o texto principal, vai ser em Neemias. Neemias, um pouco antes da minha página da Bíblia. Só fui. Vai ser Neemias 1. A primeira eu vou dar um resumo de, assim, mais ou menos do que aconteceu nesse livro de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei. Só que nessa época Israel estava passando por uma tribulação. Estava passando por algo muito ruim. E Neemias, ele se entristeceu com aquilo. Porque ele amava realmente o próximo também. E ele era aquele cara que ele tinha uma vida com Deus. E é isso que a gente vai ler em Neemias 1, do 2 ao 4, eu vou ler. Que diz assim: um de meus meio-irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram, aqueles que voltaram do cativeiro? E como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados, e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Só até aí. Neemias, ele era um cara que ele tinha uma vida com Deus. E nesse momento, ele decide fazer algo em prol de Israel. Que ele sabia que era aquilo que realmente ia fazer a diferença. Ele diz aqui que ele se sentou e chorou. E durante alguns dias ele não quis saber de comer, ele jejuou. Pois passava o tempo orando a Deus. Jejum e oração. Ele passou o tempo em jejum e oração pelo povo de Israel. E depois de um certo tempo, ele foi à presença do rei, por ser o copeiro do rei. E o rei percebeu a tristeza dele. Perguntou: Neemias, por que você está triste? E ele explica a situação para o rei. E o rei acaba liberando ele e permitindo que ele voltasse para Jerusalém para reerguer os muros junto com o seu povo. Só para dar uma resumida. Não é bem disso que eu vou falar. Eu vou falar hoje sobre desânimo. E como se livrar do desânimo. Vou trazer alguns pontos, porque a gente também tem um tempo curto. Eu preparei alguns pontos que, ao meu ver, são pontos chaves. E, para mim, o desânimo ele chega a ser uma decisão. Porque a gente decide se desanimar. É diferente de entristecer, é diferente de outras coisas. O desânimo é um abatimento. Só que se você se decidir a alegrar-se, né, você vai se alegrar. Ele é mais uma decisão. O inimigo precisa te convencer que você está desanimado. Né? Muitas vezes a gente tem... Vamos colocar um exemplo clássico. Às vezes a gente tem preguiça de ir um culto na igreja que a gente congrega. Às vezes a gente está em casa e a gente fala: rapaz, eu tenho que orar. Você anda 2 metros, você está no seu quarto. E mesmo assim você não ora. Porque você está fazendo outra coisa. E isso é uma parte do desânimo. E o inimigo usa várias coisas para nos levar a esse desânimo. O desânimo que eu estou falando é o espiritual. O que acontece? Muitas vezes a gente está na frente de uma televisão, um programa que a gente gosta. Muitas vezes a gente está fazendo outra coisa. E aí vem aquela vontade espontânea de orar, você não sabe de onde. É o Espírito Santo te convidando para orar. E muitas vezes você fala: não,
depois, amanhã, eu ainda estou fraco, depois de amanhã eu vou. Mas não. Deus, Ele quer que a gente se alegre. E eu duvido, se você largar aquele programa de TV, largar aquilo que você está fazendo, largar qualquer coisa e ir orar, e ir louvar a Deus, escutar um louvor, eu duvido se você não vai ter ficado bem mais feliz do que se você tivesse assistido. E a gente sabe disso. No nosso interior a gente sabe que isso acontece. Mas a gente não faz. Né? Por que a gente não faz? Isso é coisa do desânimo. Muitas vezes a gente acha, muitas vezes é por achar que a gente está bem demais, e a gente acaba não ficando bem demais. Às vezes a gente acha, estou bem com Deus, estou indo em todos os cultos, o que você vai fazer? Às vezes isso está aí com a cabeça. Você não tem coragem de falar, mas isso está em nós. Tanto é que uma das coisas mais difíceis no meio cristão é você achar alguém que ora 1 ou 2 horas por dia. Muita gente fala, minha dificuldade é orar. Eu vou ali, eu agradeço. E é difícil mesmo. Quando a gente começa uma vida de oração, isso é muito complicado. A gente tem que começar aos poucos, são 5 minutos. No outro dia, às vezes, nem 5 minutos a gente quer. Isso é desânimo. E eu vou dar alguns passos aqui de como se livrar desse desânimo. E são passos para a gente começar aos poucos. Quem já tem esse pouco, já se eleva para o médio. Quem tem o médio, já se eleva. E quem já ora bastante, amém, continue assim. E a primeira coisa que eu queria falar justamente é decidir-se. Você tem que se decidir. Você pode estar lá, esse programa, meu Deus, mas eu vou orar. Desliga a TV e vai. Decida-se. Eu era muito fissurado em futebol. Eu ainda sou, né, na verdade, não era. Eu gosto bastante. Eu assisto o meu time e assisto o que não é meu time. Eu gosto bastante mesmo. Muito, eu gosto. E no começo eu tinha uma dificuldade sobre isso. Muitas vezes, há uns 3 anos atrás, mais ou menos ainda, recente, quando aí tinha um culto e tinha um jogo do Corinthians, que não tinha o Corinthians, né? Eu ficava, meu Deus. Rapaz, na hora do culto. E muitas vezes eu fiquei para ver o Corinthians. Hoje isso mudou. Se o Corinthians for na hora do culto, amém, eu vejo depois. Vamos ver os momentos também. O mais importante para mim é o meu Deus. E quando a gente vai para o culto, a gente deixa aquela coisa que a gente acha que ia nos alegrar, o culto nos alegra bem mais. Gente, tem muita gente que às vezes o desânimo me impede de vir para esse culto aqui. E olha o tanto que o louvor é abençoado, tanto que a gente tem palavras abençoadas. E a gente sai renovado, a gente sai feliz, né? E isso é muito bom. Então o primeiro passo é decidir. Eu decido que eu vou orar, eu decido que eu vou jejuar, eu decido que eu vou louvar. E é uma decisão. Amém? E o segundo passo que eu trouxe aqui é o devocional. O que é o devocional? É essa parte de oração, é essa parte de jejum, é a parte de ler a Bíblia, meditar nela. E a gente tem tocado muito nisso. Tá? Eu sei que eu tinha falado muito. É uma parte importante isso no meio cristão. E a gente tem falado disso no decorrer da semana, a gente falou sobre ler e meditar na palavra, que foi ontem, né? O irmão trouxe uma reflexão sobre isso. Eu até trouxe alguns versículos de ontem também. E a gente falou também de desânimo, a gente falou, se não me engano, na terça-feira. A palavra não era bem desânimo, mas a gente citou, não foi? E eu senti uma vontade muito grande de trazer desânimo. Falar sobre desânimo. Eu senti naquela terça-feira, quando a gente tocou num tópico sobre desânimo, eu falei, eu vou levar isso. Porque foi o que veio no meu coração. E eu creio que nossas vidas irão mudar hoje. Aquele que tem uma vida com Deus, ela vai melhorar ainda mais. Amém. E a gente tem que ler e meditar na palavra. Amém. Como está em Josué 1:8, isso já está no papel. É o primeiro versículo do papel. Josué 1:8 diz assim:
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Olha o que fala essa palavra. Ela não fala de oração, ela não fala de jejum, ela só fala medita dia e noite no livro dessa lei. E olha o que no final Deus fala pra gente. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por que ele fala que prosperará nosso caminho e será bem-sucedido? Porque aqui está a verdade. Amém. Nenhum livro fala 100% a verdade. Esse fala. 100% verdade. Tudo que está aqui, a gente crê. Eu creio. Tudo que está aqui. Aleluia. Né? Muitas vezes a gente pensa, será que isso é verdade? Porque está aqui. É a palavra de Deus. Então é verdade. Então, por isso a importância de meditar nela dia e noite. Ela vai trazer ensinos importantes para a gente viver uma vida de vitória. E a Bíblia diz que aquele que é justo deve ter aflições no mundo. Deus não esconde isso. Mas quem medita nisso aqui de noite, essas aflições, fichinha. Aflições assim que para muitos parece ser uma coisa, um gigante. Então, para a gente é uma coisa pequena. Porque o Deus Todo-Poderoso está com a gente. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, e eu queria falar aqui também hoje, aproveitar, porque assim, não é um tópico que eu vou puxar em off, que é sobre aquelas pessoas que a gente anda, aquelas pessoas que a gente tem no nosso meio. Não deixe pessoas desanimadas te desanimar. A gente que está com a luz, a gente que é alegre, a gente tem que alegrar aquele que está desanimado. E não o contrário. Né? Às vezes uma influência faz a gente deixar as coisas de Deus de lado. Mas a gente tem que ser um influenciador, a gente tem a verdade, a gente tem a palavra. Não é só um off-top. E isso aqui está no Salmo 1, do 1 ao 2, vai misturar essas duas coisas, ler e meditar na palavra, e vai falar também sobre companhias, que diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Às vezes eu penso assim, a Bíblia tem coisas que ela fala de uma certa coisa uma vez. Quando se trata de falar em meditar na palavra de noite, só que a gente já leu 2 versículos, e tem muito mais. É algo que Deus insiste com a gente. A gente meditar na palavra dele dia e noite. E senão não vai dar tempo de falar tudo. E a segunda parte do devocional, além de ler e meditar na palavra, é orar. E no nosso exemplo aqui, Neemias, ele passava o tempo orando. E Mateus 7, do 7 ao 8, que é o terceiro versículo aí, fala assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Glória a Deus. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu creio, Deus. Esse versículo fala muito Eu creio. sobre como a gente deve ter uma vida com Deus. Ele chega a falar aqui: busquem e encontrarão. Se você buscar o Espírito Santo, se você buscar a Deus, se você buscar uma vida espiritual, você terá. Porque diz aqui: busquem e encontrarão. Entendeu? E uma forma de você buscar e encontrar é orar. Orar, você está se relacionando com Deus. É você e Deus. É uma conversa, parceiro. Glória a Deus. Então, Deus, ele muitas vezes, ele não é nem o nosso amigo. Muitas vezes a gente deixa ele de lado. Não tem aquele amigo que você passa a rua e fala: opa, beleza? Como tá as coisas? Bem, beleza. Muitas vezes a gente se com Deus, uma conversinha pequena. Isso é amizade? Entendeu? Claro, está no nosso coração, Deus está no nosso coração. Mas a gente tem que ter uma comunhão com Ele, a gente tem que ter um direcionamento. Daí ele vai deixar de ser conhecido para amigo, de amigo ele vai ser pai. Glória. Vai ter um relacionamento com Ele. E eu trouxe um exemplo aqui sobre Abraão. Ele recebeu uma promessa aos 75 anos. E a promessa vai se cumprir quando ele?
Sei não. Com 100. Pode 25 anos. Mas 25 anos. Ele passou 25 anos esperando a promessa. Muitas vezes a gente espera 2 dias e a gente desanima. 2 dias. Às vezes a gente ora hoje, a gente, oh meu Deus, eu quero para amanhã. Mas é no tempo dele. Às vezes, se aquilo que você pediu, você ganhasse amanhã, às vezes você nem ia ficar tão alegre, às vezes você ia usufruir pouco, mas não, ele sabe o tempo certo, ele sabe daquilo que a gente precisa. Amém. E ele sabia o tempo de Abraão, foi 25 anos. Glória. Mas Abraão teve a sua promessa finalizada por Deus, porque Deus é fiel. Glória a Deus. E outro exemplo é justo o filho de Abraão, Isaac. Isaac casou-se com 40 anos. E a Bíblia diz, não sei se eu botei aqui, não, eu não coloquei. Mas eu anotei aqui. Depois, quem quiser ver, está em Gênesis 25 isso. Ele casou-se com 40 anos. E a Bíblia diz que ele orava pela sua esposa Rebeca para ela ter filhos. Porque ela era estéril, ela não podia ter. E quando ele completou 60 anos, 20 anos de casado, nascem os seus gêmeos, Esaú e Jacó. Então, a mim dá a entender que foram 20 anos orando. 20 anos de oração. Deus é O fiel. pai dele, 25 anos de promessa. Mas Deus é fiel. Então, se a gente orou hoje, espere. Espere com convicção e alegre-se. Não desanime. Em Amém. nome de Porque a tua promessa vai chegar. Glória. Amém? Aleluia. E para dar uma corrida rápida, meu Deus do céu, falta 10 minutos e meu pai. Vai dar tudo certo, vai. E outro exemplo clássico também é jejuar. Jejuar, a gente viu que Neemias também jejuou. Ele fala aqui, não quis saber de comer, pois passava tempo orando a Deus. Até comer para ele eu acho que atrapalhava, né? Ele fala, não vou comer não, vai orar. Né? Rapaz, isso aqui é pesado, né? Profundo. Passava o tempo orando a Deus. E a gente vê outros exemplos de jejum, e o poder do jejum, e o poder que o jejum pode trazer. Um exemplo é Nínive. Deus chegou no profeta e falou, Jonas, e falou, Jonas, fala para aquela cidade lá que eles não estão vivendo conforme a minha palavra. E vai cair tribulação sobre aquela cidade, vai acontecer coisas horríveis. E Jonas sai contando. Só que o povo de Nínive, eles decidem, vamos fazer um jejum. E aquele jejum, Deus se alegra com aquele jejum. Deus fala, se eles não mudar esse jeito deles, tal coisa vai acontecer. E eles mudam, eles jejuam. E aquele jejum faz aquela cidade toda se salvar. Jonas fica até chateado com Deus, né? Meu Deus do céu, como é que o senhor fala para falar um negócio desse? Mas Deus dá aquela palavra no final do livro de Jonas. O livro de Jonas é pequeno e traz uma lição muito grande para quem quiser ler. Se eu não me engano, ele é 2 páginas, 3 páginas, é pouca coisa. E interessante, né, Tiago, que o rei foi além. Até os animais ele colocou para jejuar, né? Interessante isso, né? O poder do jejum é algo extraordinário. É algo extraordinário. E ele pode trazer muitas mudanças para nós. É algo incrível. E jejum, ele fala de jejum, oração, ler e meditar na palavra de Deus, fala de relacionamento. Vamos ler Daniel 6:10. Tá aqui, quinto versículo. Fala assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Né? E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Esse versículo fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele botava-se de joelhos. E, para não dizer que foi só nesse tempo aqui onde esse edito estava assinado, que era algo que tinham assinado para não deixar mais as pessoas orarem e adorarem o Deus Todo-Poderoso, Daniel não ligou, ele não desanimou. Ele falou, eu me alegro na presença do Senhor, vou orar. E ele foi orar. E aqui não diz que ele foi orar somente quando teve isso. Aqui diz, como também antes costumava fazer. Antes do decreto e depois do decreto. Ele orava 3 vezes ao dia. Porque a gente tem uma vida de oração. Amém. É muito importante. Uma vida de jejum, uma vida de ler, meditar na palavra de Deus. O jejum mais conhecido da Bíblia é Daniel. Onde ele come só legumes, bebe água. Ele se livra de todas as iguarias do rei.
por 3 anos, se não me engano, né? E o terceiro e último ponto, deixa eu só ver a hora aqui para ver o que eu tenho. 10 minutos ainda, tá bom demais. O terceiro ponto é, mantenha os olhos em Deus, não no problema. Amém. E eu trouxe alguns exemplos. Davi contra Golias, onde chega Golias, todo na armadura e tal, pesada, cara grandão, chega e fala, desafio qualquer um do povo de Israel. E ninguém do exército se habilita. Todos ficam mais táticos, parados, olhando para aquele homem zarrão daquele tamanho. E aí chega Davi. É nessa hora que Davi está trazendo uma marmitinha, não lembro. Davi trazendo uma marmitinha. Ele vê o cara falando aquilo, ele fala, rapaz, como é que esse cara desafia Deus e o povo de Deus? Não é assim não. Ele vai lá, pode deixar comigo. Ele está olhando para Deus, não para o problema. Ele sabe que Deus estava com ele. Maravilha, Deus. E a gente vê até um pouco de desconfiança às vezes em Davi, porque ele vai lá no ribeiro e pega 5 pedras. Ele derrubou na primeira, porque Deus é fiel. Mas ele podia errar. Até que ele podia ter usado 2, 3, até 5, né? Pegou 5 pedras. E como ele estava fixado em Deus e não no gigante, ele acertou. Amém. E Israel naquele dia teve a vitória. Amém. E Davi também teve a vitória, porque a partir daquele momento a vida dele, claro, ele teve uns momentos que ele sofreu, que ele correu, fugiu do rei, mas naquele momento ele foi o ápice. Ele derrubou aquele gigante que ele estava fitado. Aleluia. Ficou os olhos em Deus. E outro exemplo que eu trouxe foi o de Estevão. Olha como Deus é a nossa fonte de ânimo. É incrível. Estevão, ele chega no... Eu esqueci o nome agora. Mas estava lá os líderes judaicos, tal, os mestres de lei, tudo mais, né? Ele chega lá e ele começa a dar uma palavra para aquelas pessoas. Isso. É um texto muito grande, resumido. Isso. E eles acabam ficando chateados com o Estevão. Eles falam, meu Deus, não, esse cara está exagerando, ele está blasfemando contra as leis de Moisés. Olha o que os caras arrumaram para... E eles começam a apedrejar Estevão, por estar falando a verdade a eles. Muitas vezes acontece com a gente também. Às vezes a gente está falando a verdade pro pessoal, e eles... Não é bem assim não. Não é bem assim. E Estevão estava lá para falar a verdade, começaram a apedrejar ele. E deixa eu ver se eu anotei Capítulo 7 de Atos. Atos 7. Só para dar uma complementada, eu vou ler esse trecho, onde fala que ele olhou e viu os céus abertos. Oh, Deus poderoso! Não estava programado ler não, eu só ia citar, mas é algo tão tremendo. É de Deus. Fala assim, ó, os líderes judaicos, capítulo 7, 54, se alguém quiser acompanhar, os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Aleluia. E Jesus em pé, à direita de Deus, Oh, aleluia. Glória disse a eles, olhem, eu estou vendo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas quando se revoltaram contra ele, tamparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo, que futuramente viria a ser Paulo. Olha que tremendo, Saulo está lá apedrejando, ajudando a apedrejar Estevão. E olha o que vem a ser. Aleluia. Através da vida de Estevão, muito também. Testemunho. E olha o que ele fala. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Amém. Depois caiu de joelhos e gritou, Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isso Amém. morreu. É tremendo, né? Ele está sendo apedrejado por um monte de pessoas que não queriam ouvir as palavras de Deus. E ele fala, Deus, não tira eles desse pecado. Olha que exemplo de amor ao próximo, né? Essa questão, Tiago, de céus, né? Ele viu a glória, né? Os céus abertos. Paulo, alguns anos depois, veio ter essa experiência também, que fala que foi levado até o terceiro céu, né? Então, é interessante que quando, a mesma situação que ele passa, que Estevão passou, Paulo depois passou também, né?
Deus não muda, né, gente? Deus é o mesmo. Amém. Se a palavra diz que Deus não muda, o que que nos impede de também ver essa glória que Paulo e Estevão? Hoje não é A gente diferente. pode. Verdade, A gente pode. verdade. Com todos aquele devocional que foi falado antes, a gente pode também ver os seus abenços. Glória a Deus. Não é? E vamos só ler 1 Crônicas aqui, 29:12, que fala sobre isso que nós estamos falando também. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Aleluia. Tá vendo? Por que que a gente tem que olhar para Deus e não para o problema? Amém. Porque Deus está com a gente. Glória a É Deus. incrível. A palavra de Deus é incrível. E o povo de Israel, outro exemplo, desanimou também. Ele teve vários momentos de desânimo. Mas um é bem clássico. Eles estão chegando na Terra Prometida. E aí vai uma galera ver o que tem na Terra Prometida e volta dizendo, rapaz, naquela terra tem gigantes, naquela terra tem isso. Tem muita coisa boa, mas tem gigantes. E o povo todo desanimou. Eita bagaceira! Como é que pode isso? Mas quem não desanimou? Josué e Caleb. E Josué veio a ser um grande líder. Ele é aquele que sucedeu Moisés. Josué e Caleb foram aqueles que alegraram-se, souberam que Deus era mais forte. Eles olharam para Deus e não para o problema. E só ler Josué 1:9 aqui, só para concluir depois, fala assim: não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por onde você andar, lá estará Deus. Onde você estiver. Você pode estar em qualquer país, em qualquer cidade, você pode estar embaixo da cama, você pode estar mergulhando numa piscina. Deus está lá com você. Amém. Amém? Glória a E Deus. só para concluir, Glória a Deus. Neemias orava, jejuava, ele buscava. E por isso, no final das contas, ele conseguiu erguer o muro de Jerusalém. Glória a O Deus. muro fala de proteção, ele trouxe a proteção para aquela cidade. Amém, Pai. A oração também, a oração, o jejum, esse devocional todo, ele é o nosso muro de proteção. É, Deus. A gente tem que erguer o muro em nossa volta com todas essas coisas. E aí nada vai nos abalar. Amém. Esse muro vai nos proteger, a oração vai nos proteger. Aleluia, Porque nós estamos com Deus Altíssimo. Se alguma coisa vier a acontecer, você está tranquilo. Amém. Tá. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Certo? Amém. Decidir se relacionar com Deus. Orar, jejuar. Saber que Ele é a nossa fonte, o nosso refúgio. Esse é o resumo de tudo que foi falado hoje. Amém. Glória a Deus. Amém? E ele não está aqui não, mas Mateus 11:28 diz: vinde a mim o que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluia. Olha como isso é forte. Você está oprimido, mas você é fiel a Deus, né? Pode vir, Ele vai te aliviar. Amém? Amém. E eu gostaria que a gente abrisse rapidinho. Falta 2 minutinhos. 2 Coríntios 4. Só para dar aquela cravada. A gente tem que lembrar sempre de Jesus também. E o Novo Testamento é algo incrível. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, eu vou ler. Que diz assim. Para concluir tudo isso que foi falado hoje e fechar com chave de ouro, né? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai fechar tudo com chave de ouro, né? Amém. Diz assim: por isso, nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Amém. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós, Amém. para todo o sempre. Amém. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E assim se fecha a palavra de hoje, que a gente venha se alegrar na fonte. A fonte é Deus, Amém. a fonte do ânimo. Aleluia. E que a gente venha se decidir verdadeiramente ter uma vida de vitória, ter uma vida com Deus, oração, jejuns, tudo aquilo que Deus pede na sua palavra, que a gente venha amar o próximo, que a gente venha amar Ele sobre todas as coisas. Amém? Amém. Então vamos orar? Glória a Deus. Concluir?
Ainda bem que deu tempo certinho. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Você segura aí, tá? Pode ficar. Quem quiser ficar, não tem problema nenhum. Tá bom. Tá dormindo em casa, então. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, colocar diante de Deus as nossas aflições. É, meu Deus. Vamos conversar com aquele que é digno de toda honra e toda glória. E que a gente saiba que Ele é a nossa fonte. Hoje, não só hoje, mas para sempre. E que a gente não venha deixar para depois. Mas que a gente faça agora. Amém, amém. Decida se alegrar. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus, Glória a colocamos Deus. as nossas vidas diante de Ti, Sim, Senhor. diante das Tuas mãos, ó Pai. E te Obrigado. pedimos, Deus, carregue-nos com elas. Deus, encha-nos do Teu amor, encha-nos do Teu Santo Espírito, Pai. Encha-nos do Teu querer, Senhor. Coloca, Senhor, a vontade de orar, a vontade de ler da Tua palavra, meditar nela dia e noite. Coloque em nós, Pai, a vontade de decidir. Amém. Decidir se alegrar na Amém. Tua presença, Pai. Sim, Senhor da glória. Deus, que a gente venha Te louvar sempre, Pai. Isso, Pai. Quando a gente estiver em casa, Pai, desanimado, não deixe, Senhor, com que a gente fique daquele jeito. Faz nos ter forças, para que a gente se erga, meu Pai, para que a gente Te adore, Senhor. Deus, nós queremos Te agradecer. Agradecer por esse culto, agradecer por esse louvor espetacular que aconteceu, por essa palavra, por esse entendimento que Tu tem nos dado, ó Pai. E nós Te bendizemos, ó Pai. Porque Tu és o Deus da glória. Amém. Tu és o Deus que Oh, Jesus, todo ou qualquer querido, problema aleluia. é minúsculo. E que a gente venha ter esse entendimento. Da tua grandeza. Em nome de Jesus. Em nome de Leve-nos, ó Deus, de volta para os nossos trabalhos de forma tranquila. E que ao acabar o nosso turno, meu Pai, que nós possamos ir para casa de forma tranquila, de forma em paz, meu Deus. E que não só aqui fique a Tua palavra em nossos corações, mas em todos os lugares que a gente for, porque Tu estás conosco o tempo todo. Amém. E que a gente propague essa palavra para todos aqueles do nosso meio. Porque nós sabemos, meu Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E de paz. Aleluia, glória a Deus. Amém, maravilha. Essa, parabéns. Você continue te abençoando sempre. Amém. Em nome de Jesus. Pegar aqui já.